Instalar o SQL Server é o primeiro passo para nós utilizarmos o database da Microsoft. Após isso, nós precisamos de uma ferramenta para poder configurar e administrar os nossos bancos de dados. No vídeo de hoje, nós vamos fazer todas essas atividades utilizando o SQL Management Studio. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, ICT Manager e com mais de 10 anos de experiência na área de TI. E dando continuidade à nossa série de vídeos, que é esse mini curso aqui de SQL Server, hoje nós vamos tratar de uma parte muito importante, que é onde nós fazemos a configuração e a administração do banco de dados, que é uma atividade muito feita por nós, que administramos a infraestrutura das empresas. E uma das ferramentas mais utilizadas no mundo, que é da própria Microsoft, é o SQL Management Studio, que muita gente tem dúvidas de como utilizá-lo, como configurar. E esse vídeo vai ajudar você a saber como instalar, como utilizar essa ferramenta. A gente vai fazer muita mais coisas mais para frente, mas vai ser tudo através dela. Lembrando que além do SQL Management Studio, nós também temos a parte de configuração do próprio SQL dentro do Windows quando nós fazemos a instalação do nosso SQL Server, que muita gente não sabe nem sabia que ele existia. No vídeo anterior eu mostrei para vocês tudo que é necessário para você fazer a instalação do seu SQL e com isso explicando passo a passo para você saber realmente o que você está fazendo e instalar aquilo que você realmente precisa na sua infraestrutura. Se você não assistiu esse vídeo ou não começou essa série de vídeos, assista, porque esses conteúdos vão ajudar muito você e tudo que a gente fez nos vídeos anteriores vão ter mais sentido hoje nesse vídeo. Antes da gente começar e vir aqui para o PC para fazer todo esse trabalho, você tem que fazer uma coisa muito importante, que é curtir e inscrever-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. A gente sempre posta 2 vídeos por semana e vários conteúdos também aqui no canal, na aba comunidade e vídeos curtos. Além disso, ative o sininho, porque assim toda vez que sair um conteúdo, o YouTube vai te apresentar isso e você não vai perder nenhum dos nossos novos vídeos. Agora, sem mais delongas, bora pro PC e, é claro, bora descomplicar. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer o download do SQL Management Studio. Lembrando que ele é uma ferramenta gratuita e isso é muito simples de ser feito. Aqui a gente vai entrar no Google e vamos escrever download SQL Management Studio e entramos. Na primeira resposta de pesquisa aqui, no meu caso está em italiano porque eu moro na Itália. Clicamos no link e aqui para baixo, no meu caso está escrito Scaricare SSMS. No seu caso, se estiver em inglês ou em português, vai estar no seu idioma, que é Scaricare, é baixar. A gente clica aqui nessa parte e ele dá a opção aqui, ó, baixar SQL Server Management Studio. Clicamos nele e ele já começa a fazer o download. Vamos aguardar aqui um instantezinho para a gente poder fazer a instalação. Agora a gente clica aqui para fazer a instalação e é algo bem simples, não é nada muito diferente do que a gente está acostumado. Lembrando uma coisa interessante, galera, o SQL Management Studio ele não necessariamente precisa ser instalado no servidor de database. Imagine que ele é uma ferramenta que faz acesso ao database. Então você pode instalar essa ferramenta no seu cliente normal, no Windows 10, por exemplo, para poder acessar remotamente esse database para você poder administrá-lo, beleza? Aqui a gente seleciona a directory onde a gente quer instalar, vou deixar na padrão, no disco C, clicamos em install e ele começa a fazer a instalação. Após efetuar a instalação, você tem que reiniciar o computador onde você instalou ele. Bom, agora que eu já reiniciei o meu computador aqui, ele já está instalado o SQL Management, eu tenho que mostrar alguns passos para vocês primeiro. A primeira coisa é que existem ferramentas já dentro do próprio computador onde você fez a instalação do SQL agora, preste atenção nessa parte que é diferente. No servidor onde foi feita a instalação do SQL, nesse caso aqui foi no meu servidor chamado SRV02 Vim1, existem já ferramentas de administração do banco de dados do SQL. Você procura por Microsoft SQL Server 2022, nesse caso é o que a gente instalou aqui, e vai na ferramenta SQL Server 2022 Configuration Manager. A gente abre ele e a gente tem algumas informações aqui muito importantes.
A primeira são os serviços que o próprio servidor do SQL tem. Lembra o nosso vídeo anterior que eu falei para vocês sobre a instalação de serviços? Aqui estão alguns dos serviços. Através dessa ferramenta, você pode estopar, pode reiniciar, pode ver as propriedades de cada serviço do seu SQL Server. Você pode trabalhar tanto aqui quanto na parte de services, dentro do próprio serviços mesmo, do próprio servidor, do Windows, onde está todos os outros serviços, você também pode reiniciar e startar outros serviços semelhantes, beleza? Nessa parte de SQL Service. Depois ele tem a parte SQL Network Configuration 32 bits, que nesse caso a gente não instalou, porque é tudo 64, e a outra parte de configuração de alias também não tem nada, beleza? Porque é tudo em 32 bits. Uma parte importante que ele fala é que ele tem já integração, nesse caso, com a parte do Azure, que a gente não vai trabalhar aqui, e a gente começa a ver informações muito importantes aqui, que começamos já na parte SQL Server Network Configuration. Se a gente abre a parte Protocols, que é essa daqui, ele dá uma informação muito legal já pra gente. Primeiro, ele dá o nome da instância do nosso servidor SQL. Qual que é o nome da instância? Lembra que a gente explicou isso no vídeo anterior. Se você não sabe o que é instância, assiste o vídeo anterior que eu te explico isso. Aqui você descobre o nome da instância, que vai ser uma informação muito importante para a gente trabalhar hoje. Você pode ver ela através daqui dessa ferramenta ou, novamente, dentro de serviços. Se você procura aqui os serviços SQL aqui, ele vai te dar também, por exemplo, na parte SQL Server, entre parênteses, o nome da instância da sua SQL, beleza? Essa é uma informação muito legal. Depois, a gente tem uma coisa muito interessante aqui, que é a parte de Shared Memory, que é se ele está habilitado ou não, a parte Name Pipes e uma parte muito importante, que é a parte TCP/IP. Se você quiser fazer o acesso remoto ao seu SQL, que no caso é utilizando a ferramenta SSMS, quando você ouvir essa sigla, ela está para SQL Server Management Studio, beleza? Ela precisa ser habilitada. Lembra que eu falei para vocês? Para você poder fazer o acesso ao banco de dados, você não precisa que o SSMS esteja instalado no servidor onde tem o banco de dados. Você pode instalar isso em outros clientes para poder acessar o banco de dados. Até porque, quando você quer trabalhar com o banco de dados, não necessariamente a pessoa que vai trabalhar com o banco de dados precisa ter acesso remoto à máquina, beleza? Então isso é uma informação importante. E para que isso funcione, você tem que deixar a parte de TCP/IP habilitada. Então clicamos com o botão direito e vamos em Enable. Aqui ele fala que as alterações vão ser salvas, né? E para ter efeito, você precisa reiniciar o seu SQL. Tudo bem? Clicamos em OK, vamos na parte de serviços e vamos reiniciar aqui o serviço do nosso SQL Server. Aqui, Restart, ele já está estopando e vai começar a reiniciar o serviço. A gente pode fazer Close aqui, não tem nenhum problema, que ele vai continuar fazendo a reinicialização do nosso serviço. E vamos fazer a reinicialização do Agent também e do Browser, beleza? Ele estopou, oh, beleza. Apertei reiniciar de novo. Beleza, reiniciamos e todas as informações que a gente precisava ali foram atualizadas. Se a gente volta na parte de protocolos e abre TCP/IP, ele dá uma informação muito interessante, que é aqui a parte de IP Address. Se a gente clica nele aqui, ele te dá informações de network, de acesso ao seu banco de dados. Aqui você está vendo que o IP de acesso, IPv4, do meu servidor SQL, ele é 172.16.0.32. E a porta dele aqui, ele não está acoplada nenhuma. E por quê? Porque a porta padrão para acessar o banco de dados do SQL Server é a 1433. Então vamos supor uma coisa, se você está trabalhando em uma network e você vai usar o SSMS para acessar o banco de dados, lembre-se que a sua network onde você está trabalhando precisa acessar o servidor de database, que vai ser do SQL, através da porta 1433. Então essa porta tem que estar aberta dentro do seu firewall ou dentro da sua rede do switch, beleza? É uma informação muito importante. E caso você queira utilizar uma porta diferente, que é a
da 1433, você pode colocar aqui em TCP Port a porta que você quer utilizar. Algumas empresas não gostam de utilizar a porta padrão, porque como ela é padrão, se um hacker quiser acessar o banco de dados, ele vai ter que utilizar aquela porta padrão. Então as empresas colocam outras portas como sistema de segurança também, porque daí a pessoa vai ter que descobrir qual é a porta que o banco de dados do SQL está sendo ouvido. E você pode estipular ela aqui, beleza? Então, essa parte está feita. Se você chegou até aqui, quer dizer que você está gostando desse conteúdo e ele está sendo relevante para você, beleza? Para eu entender que você está vendo esse vídeo completo e está entendendo, eu quero que você escreva aqui nos comentários qual é a porta padrão para acessar o banco de dados do SQL Server, beleza? Esses são os tipos de coisas que eu trago aqui no canal e também posso ajudar você na minha assessoria. Se você que está querendo saber como é trabalhar com TI na Itália, quer crescer dentro da própria área ou você quer iniciar, não sabe como, eu presto essa assessoria e ajudo você. Se você quiser saber mais sobre isso, envie um e-mail. O e-mail para fazer assessoria está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vamos voltar aqui agora e vamos abrir o nosso SSMS. Então, se a gente escreve aqui SSMS, o próprio Windows já acha para a gente o nosso SQL Server Management Studio. A gente abre ele aqui, vamos esperar ele abrir. Beleza, aqui a gente tem algumas informações dentro do SQL Server que são importantes você já entender essa ferramenta do SSMS. Primeiro, em Server Type, ele pergunta para você, você quer acessar Database Engine? O que ele está perguntando para você? Você quer acessar a engenharia do database, e é isso que a gente vai trabalhar, é o database em si, né? Se você quer acessar e fazer administração, mas se você quer acessar algum servidor de Analyst Services, Reporting Services, Integration Services, você seleciona o tipo de servidor aqui. No nosso caso, é Database Engine. Uma outra informação que ele te pergunta aqui, qual é o server name? O server name completo para o SSMS vai ser sempre o nome do servidor, só o host name do servidor de database, barra mais o nome da instância. Aqui nesse caso, como eu estou utilizando o SSMS diretamente no servidor database, ele vê em automático, ele consegue trazer a leitura, qual que é o nome do meu servidor e qual que é o nome do meu e qual que é o nome da minha instância. Mas se você faz isso do seu PC que não tem nenhum banco de dados, isso vai vir apagado. Eu já mostrei para você como verificar qual que é o nome da instância. E se você quiser saber o nome do servidor, se estiver conectado no servidor, você simplesmente abre o CMD, escreve hostname e ele dá o nome do servidor aqui, ó, que é o mesmo nome do servidor que eu disse para vocês que está conectado aqui. Depois ele te pergunta o tipo de autenticação, qual o modo de autenticação que é. Como você vai se conectar a esse database? Então, se a gente clica aqui em Windows Authentication, ele tem a opção de Windows Authentication, que é a autenticação através do Windows. Nós temos SQL Server Authentication. Lembra que no nosso vídeo anterior a gente configurou um usuário SQL. Lembre-se, existe diferença entre o usuário local, que é o próprio serviço da SQL, e do Windows. O Windows é um usuário do Windows. Lembra que a gente configurou o usuário SA? Bom, nesse caso aqui, nós poderíamos colocar o nosso usuário SA. Depois ele te dá outras opções. Microsoft entra MF, entra password, então outras modalidades de autenticação. Se eu coloco, por exemplo, aqui Windows Authentication, ele vai fazer a autenticação com o usuário que eu já estou conectado aqui, beleza? Se você quiser utilizar um usuário diferente que você está conectado na máquina, né, que você se logou, você sai da parte de Windows Authentication e coloca a parte de Microsoft Password. E aqui você coloca o nome de domínio, nome de usuário e coloca a senha, beleza? Nesse caso, eu vou usar a autenticação do meu próprio usuário. E lembrando, você tem que colocar Trust Server Certification. Você está falando que você é certificado e você confia nesse servidor. Se você não coloca essa opção, olha o que acontece, ele te dá um erro, né? Porque você tem que colocar aqui, por exemplo, se você não confia nesse servidor, um servidor certificado. Então você só coloca em Trust Server aqui, aperta Connect e ele já se conectou no banco de dados que nós criamos. Se a gente aperta Connect aqui, Database Engine, você pode se conectar a várias instâncias. É só você clicar em Connect e selecionar ela aqui. Vamos clicar em Database Engine e eu vou mostrar, por exemplo, vou entrar com o usuário do SA. Vamos lembrar se eu lembro a senha aqui, né? Eu acho que é essa.
E viu? E aqui eu estou conectado no mesmo banco de dados, na mesma instância, e também estou conectado com outro usuário. Uma coisa interessante que algumas pessoas têm dúvida, lembra que eu falei para vocês que você podem se conectar a uma porta diferente, se você configurou, obviamente, no seu banco de dados, aqui no seu SQL, mas afinal, Gustavo, onde eu coloco essa porta? Você me disse que a porta padrão é a 1433, mas se a empresa que você está dando assessoria e suporte colocou a porta 1455, não sei, como é que eu indico aqui na conexão essa porta? É muito simples. Se você quiser utilizar uma outra porta, basta você colocar vírgula e aqui o número da porta e você vai se conectar. Bom, agora você já sabe como fazer a conexão e como fazer toda a verificação para você poder fazer o acesso ao seu SQL Server. Pronto, agora você está preparado para iniciar toda a configuração e administração dos seus bancos de dados dentro do SQL Server. Você aprendeu como fazer o acesso, tipos de porta, como verificar qual é o nome da instância, nome do servidor e muito mais. E isso é muito importante para você poder efetuar um bom trabalho e administrar corretamente os seus bancos de dados. No nosso próximo conteúdo, nós vamos falar sobre os acessos, como a gente pode dar acesso a uma pessoa, um grupo, os níveis de acesso que a gente pode dar. Isso é muito importante dentro de uma infraestrutura. Se você quiser conhecer mais sobre a minha vida e o meu trabalho aqui na Itália, todas as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição desse vídeo. Aproveite que você está aí ainda e assiste os outros conteúdos. Eu tenho certeza que eles vão ser de grande ajuda para você. A gente se vê no próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.